Olá! Vamos dar mais um passo nesta jornada de integração consciente do ser? Hoje daremos o nosso quinto passo com o tema O ego é inocente. A incompatibilidade energética é a origem do sofrimento humano. E aí, como é que está esta alminha? Presente, consciente, desperta? E o ser humano também está consciente, desperto, presente, aqui e agora? Creio que sim, pois no quinto passo já tem a consciência do que significa esta jornada de integração consciente do ser, ou seja, integrar nossa alma à nossa humanidade, numa nova frequência energética de prazer espiritual elevado, não é mesmo? Sendo assim, seja muito bem-vindo, alminha e ser humano, conscientes, despertos, aqui e agora, neste canal de comunicação e conexão entre os nossos seres. Aqui quem fala é o ser Karine Bandeira, canalizadora da teoria de que comunicação é energia e da metodologia vivencial de evolução e integração humana e espiritual através desta ferramenta que é a comunicação integrada do ser. Tudo bem? Vamos lá para mais um passo no aprofundamento de quem nós somos e como funcionamos para contribuir nesta jornada, aqui e agora. Por favor, gostaria que você observasse nos seus sentimentos se algo do que eu irei compartilhar agora já aconteceu com você. Em algum momento da sua vida, você já se percebeu numa felicidade plena, na qual não se justificava pelos acontecimentos externos. Era apenas um estado espiritual de ser, ou seja, você estava tão feliz dentro de você que não conseguia nem entender de onde vinha tanta felicidade. Um estado de plenitude, de harmonia, de serenidade, de paz interior, de olhar para a vida e sentir que ela é perfeita com as imperfeições dela, que nada na vida é por acaso, que em tudo há um propósito divino. Nesses momentos em que você se sentiu pleno em você, inteiro, integrado, nesta paz, nessa plenitude, nessa felicidade amorosa, você fez alguma coisa para isso? Ou foi um simples momento de presença, de percepção de você nas tuas sensações físicas, sentimentos, lembranças, compreensão da existência humana aqui na Terra? Pois bem, esses são alguns dos exemplos de quando a gente está nesse estado de totalidade do nosso ser, corpo e alma, vibrando numa só energia de prazer espiritual elevado. Sim, qualquer um de vocês já vivenciou esse estado de plenitude em algum momento da vida, em qualquer situação. Pode ter sido sozinho na natureza, ao ir dormir ou acordar, ou durante um momento de faxina na casa. Bom, as possibilidades são infinitas. O que eu quero que você preste atenção é, nós estamos falando, de uma jornada de integração do corpo e da alma, tendo como sinônimo que o corpo representa o nosso ego, como é falado na psicologia e em todo o ambiente de autoconhecimento. E que a alma é a nossa essência divina, nosso ser espiritual. Então, a gente já falou
em passos anteriores que a nossa alma vibra na energia do prazer espiritual e que a nossa humanidade, o nosso ego, vibra na energia do sofrimento espiritual. Então, como a alma pode se harmonizar com o ego para viver a nossa existência terrena? Como, por exemplo, você entrou naquele estado de ser, de plenitude, de felicidade, se você não fez nada, foi apenas um estado de presença onde o teu ser conseguiu se energizar e integrar o seu corpo e a sua alma no momento presente. Vamos agora ver a entrada da alma na existência terrena humana sob o ponto de vista energético. Então, a alma, ela vive e vibra nessa energia de prazer espiritual, plenitude, amor, satisfação, felicidade, harmonia, saúde perfeita. Só que, ao chegar na frequência terrena, que vibra nessa energia de sofrimento espiritual, da inconsciência espiritual, coletiva, individual, ou seja, nessa energia de sofrimento, a alma não pode habitar num campo energético contrário ao dela. Sendo assim, ela passa a habitar dentro de um corpo que a protege, para ela não entrar em choque com essa realidade exterior. Então, nós passamos a ter uma alma que tem necessidades próprias dentro de um corpo que vibra numa frequência oposta e que também tem suas necessidades. No entanto, o ser humano não sabe que tem uma alma, como ela funciona, quais são as suas necessidades e, acima de tudo, qual é o propósito de ter uma alma dentro do corpo com uma energia diferente, oposta. E a alma que está lá dentro, nessa energia de felicidade louca para viver todas as experiências terrenas, ela não tem como se comunicar com o ser humano. E dentro das limitações, das barreiras de comunicação, é como se o ser humano não está nem aí para a verdade da alma. Mas preste atenção, isso tudo está acontecendo por conta das barreiras de comunicação. Lembra que a gente tem 7 faixas de frequência de comunicação silenciosa e sem palavras, que vai vibrar na energia do prazer espiritual ou do sofrimento espiritual, em cada faixa de forma alternada, ou seja, a barreira de comunicação é tão grande que não tem como o ser humano reconhecer a alma, nem a alma reconhecer a verdade e a pureza do ser humano em querer ser um com ela. Então, olha que esta incompatibilidade energética é a origem do nosso sofrimento. Por quê? O ego, ele vibra assim na energia do sofrimento. É a natureza dele. Ele não pode lhe dar prazer se essa não é a frequência energética dele. Tudo o que ele faz é por amor e proteção. Então, ele não é a origem do sofrimento, mas sim, ele manifesta sofrimento em sua natureza, porque é a única forma que ele sabe viver. Creio que você já ouviu uma historinha que contam sobre um sapo e um escorpião. Eles precisavam atravessar o rio, só que o escorpião pediu uma carona para o sapo e o sapo disse: tá, mas e se você me picar? Ele: não vou fazer isso, pode confiar em mim. E assim o sapo deu a carona para o escorpião. Chegando lá do outro lado, o que é que o escorpião fez? Picou o sapo. E o sapo: mas rapaz, por que você fez isso? Você não disse que não ia fazer? Ele disse: bom, essa é a minha natureza. É assim o ego, é a natureza dele. A gente não tem que brigar com o ego. Isso é o que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Na jornada de integração consciente do ser, aqui não existe guerra com o ego.
O ego, ele não é culpado pelo nosso sofrimento. Aqui, nesta jornada, existe a aceitação das imperfeições do ego, a compaixão, o perdão e a gratidão. Porque em absolutamente tudo que ele fez e faz e fará, tem um propósito de proteção e amor. Porém, é limitado e distorcido. Por isso, é o convite desta jornada consciente da integração do ser humano e espiritual, conhecendo vivencialmente como a gente funciona, de dentro para fora, para que assim essa jornada seja liderada de fato pela nossa alma consciente, presente neste processo de integração do corpo e da alma na energia do prazer espiritual. Bom, você deve perguntar: Karine, então quer dizer que eu vou deixar de ter ego? De forma alguma. A alma será líder consciente e o ego será um servo fiel, consciente também. Você já ouviu falar numa passagem que tem na Bíblia que diz assim: colocarei os teus inimigos a teus pés e eles te servirão como esteio? Ou seja, nessa jornada de autoconhecimento, muitas vezes a gente reconhece o ego como nosso inimigo. Mas quando ele se torna consciente de quem ele é e como ele funciona, ele passa a ser um servo fiel à nossa alma. Porque vão ter momentos inúmeros na nossa vida que a nossa alma não poderá tocar, executar algumas funções, alguns desafios. Então, o que ela vai fazer? Ego, vem cá, assume aqui a liderança temporariamente, resolve isso aqui, depois passa para mim a liderança novamente. E isso tudo vai acontecer de uma forma natural, espontânea, e você não vai nem perceber. E quando perceber a energia do ego, você vai estar consciente, presente, vai dizer: a energia caiu aqui, mas foi preciso para poder executar esse desafio, essa tarefa, ou coisa do tipo. Você consegue se conectar que em tudo na nossa vida tem um propósito espiritual divino? Se, presta atenção, você já tem uma convicção vivencial que Deus, a energia cósmica, a consciência quântica, seja lá o nome que você der para essa inteligência divina suprema. Se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele criou a alma, Ele também criou o ego, mas por um propósito. Então, Deus certa vez me ensinou: olha, não é possível valorizar a luz se antes não souber o que é escuridão. Não é possível valorizar a liberdade se antes não souber o que é escuridão. Não é possível valorizar a felicidade se antes não souber o que é sofrimento. Sendo assim, onde é que está a harmonia da vida diante dos olhos de Deus? Está na harmonia da perfeição imperfeita e da imperfeição perfeita. O grande segredo dessa jornada é estar consciente como cada uma dessas energias funcionam no nosso dia a dia e qual o propósito de cada uma delas. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa calma, tranquila, pacificadora, sempre disposta a ajudar todo mundo, nunca acessa no seu dia a dia a energia de raiva, está sempre em harmonia com todo mundo. De repente, acontece algo que ativa em você essa energia de instinto de raiva e você se manifesta dizendo: epa, não, aqui não, desse jeito não.
E todo mundo se espanta, nossa, fulana fazendo isso. Só que se você perceber dentro de você essa energia de raiva que se manifestou, não pela pessoa, mas sim pela energia que estava querendo controlar e manipular a sua vida, você vai perceber uma energia de vigor, de vida, de felicidade, de realização. E como é que a energia de raiva pode ser uma raiva santa? Exatamente no momento em que essa energia está manifestando a verdade da sua alma, onde ela está dizendo, olha, a energia do inconsciente do outro não vai vir me desequilibrar e me desestruturar, roubar energia minha não. Então, ó, aqui é não para você e sim para mim. Mas isso tudo não é uma teoria para você compreender com a mente. Isso tem que acontecer no seu dia a dia. Quando os seus comportamentos conscientes e presentes, eles te trazem equilíbrio, harmonia e paz interior, e quando ele te desequilibra. E neste momento que desequilibrou, trazendo sofrimento, angústia, conflito, ansiedade, medo, julgamento, incompreensão, infelicidade, ou seja, quando você percebe esses frutos, você para respirar e observar, opa, o que foi que aconteceu aqui que frustrou a necessidade da minha alma e a minha energia de ego, de inconsciência, entrou em ação para me proteger? O que é que a minha alma está precisando que eu não consegui ver, ouvir, reconhecer e obedecer? Então, a partir das experiências vivenciais, você vai ter esta consciência humana e espiritual de que sim, o ego é inocente sobre a origem do sofrimento humano. No entanto, a sua liderança inconsciente desintegrada em nossa existência terrena é sim manifestada nessa energia de sofrimento, porque essa é a natureza dele. Ele não pode oferecer carinho, prazer com felicidade, porque essa não é a energia dele. A energia que o alimenta é sofrimento. Quanto mais sofrimento, melhor. Então lembra, a gente tem 3 estágios de comunicação. Eu comigo, eu com o outro e eu com o universo. Então, imagine que se na frequência eu comigo mesmo estou em sofrimento, isso é uma energia, eu vou precisar alimentar. Eu vou pedir a quem? Nos relacionamentos ao meu redor. Olha, manda mais energia, porque o meu campo energético aqui do ego está precisando de combustível. Então, manda aí para alimentar, porque isso aqui dá prazer a ele. Aí, passa um tempo, está faltando mais energia, já não é suficiente nas dificuldades nos relacionamentos ao redor, seja familiar, profissional, na amizade. Aí o campo energético diz, olha, universo, estou precisando de uma energiazinha de sofrimento, manda mais. E aí vem as adversidades no nosso dia a dia, que a gente chama de problemas, desafios, enfim. Mas quando a gente muda a frequência dessa energia para a energia de prazer espiritual, elevado, consciente, nutrindo diariamente essa frequência, o que é que acontece? Se eu comigo mesmo estou em paz, em harmonia, serenidade, meu campo energético vai dizer, olha, eu quero mais dessa energia, traz mais para mim. E aí vem nos relacionamentos, a harmonia no dia a dia, a completude, o reconhecimento e a valorização das virtudes que cada um de nós tem, vendo que existe uma perfeição imperfeita em cada um, né? Aceitando o outro como é. E aí, neste momento, opa, tá bom, mas eu posso receber mais energia. E aí vem a energia do universo, conspirando a nosso favor.
Então, é assim que se processa essa jornada de integração consciente do ser para viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, através da comunicação integrada do ser na energia do prazer espiritual elevado. Vou ficando por aqui, pois sinto que a mensagem já foi compartilhada. Então, para continuar nesta jornada de integração consciente do ser, se faz importante nos aceitarmos perfeitos com nossas imperfeições. Conhecer vivencialmente como nós funcionamos na nossa sombra e na nossa luz para integrá-la através da liderança consciente da alma na energia do prazer espiritual, fazendo com que o ego passe a ser um servo fiel da nossa alma. E assim estaremos vivenciando o novo céu e a nova terra, um corpo consciente com a alma consciente integrada, sendo liderada por esta alma consciente numa humanidade divina presente, integrada e consciente aqui e agora. Sendo assim, deixo que você seja o cientista da alma a cada dia que se passa nesta jornada de integração consciente do ser. Não acredite em absolutamente nada do que eu falo. Teste tudo no seu dia a dia. E fique apenas com o que servir para você, com o que funciona para o seu equilíbrio, harmonia, paz interior, serenidade, plenitude, felicidade. Ou seja, aprenda a reconhecer o seu estado pleno de ser e comece a segui-lo, pois é sua alma que está se revelando nesta sua integração consciente, corpo e alma presentes e integrados na energia do prazer espiritual. Tudo bem? Beijos em seu amoroso coração. Feliz vida para todos nós. Que Deus continue nos guiando no amor e na sabedoria divina por um propósito maior. Ei, fique atento na descrição do vídeo. Sempre estou deixando alguns links complementares a essas partilhas. Tchau! Fui!